Se você tivesse que escolher apenas uma coisa hoje na sua vida, uma única coisa para colocar toda a sua energia, todo o seu foco, todo o seu tempo, o que seria? Feche os olhos e imagine isso por um instante. Imagine se tudo o que você fizesse a partir de agora estivesse completamente alinhado a essa escolha. Como seria a sua vida se você colocasse todo o seu coração em uma única direção? Quantas distrações desapareceriam? Quantos medos perderiam força? A verdade é simples. Quem tenta tudo não conquista nada. Mas quem escolhe uma coisa com clareza e vai até o fim, muda o destino. Então pense com calma. Se você tivesse que escolher uma única causa, um único sonho, uma única meta, qual seria o propósito que justificaria o resto da sua vida? Você clama por milagres, mas se esquece de que o maior milagre que Deus te deu foi a capacidade de agir. O Criador te entregou uma mente, 2 mãos e um coração. Tudo o que você precisa para construir, transformar e vencer já foi colocado dentro de você. Mas a maioria das pessoas continua de joelhos pedindo o que só receberia se levantasse e começasse a andar. O problema nunca é Deus. O problema é esperar o céu agir, enquanto se vive sentado. O que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas para alcançar, você precisa se mover. A fé que não se transforma em ação é apenas uma ilusão confortável. Você ora por prosperidade, mas continua vivendo como quem não acredita no próprio pedido, quer resultados divinos, mas com atitudes humanas fracas. Você está pronto para mudar? Porque Deus não vai escrever o próximo capítulo da sua vida enquanto você insiste em ficar parado na mesma página. E se você continuar esperando por um milagre, sem mover um dedo, talvez descubra tarde demais que o milagre era o seu movimento. A partir de agora, entenda: Deus só faz o impossível depois que você faz o possível. E o possível é a sua parte. A organização, o foco, o trabalho, o movimento. Porque o céu só se abre para quem está construindo algo aqui na terra. Se você não entender que o céu não se move por preguiça, e sim por propósito, vai passar a vida esperando algo que só depende de você. Preste atenção em mim agora, porque talvez essa seja a frase que mais precise ecoar dentro de você. Deus não recompensa quem ora por abundância, mas vive com mentalidade de escassez. Ele observa atitudes, não intenções. Imagine comigo, e se Deus estiver apenas esperando o seu primeiro passo? E se o céu inteiro estiver parado, olhando para você, esperando uma faísca, uma decisão, um gesto que prove que você está pronto? Napoleon Hill dizia que o sucesso nasce da fé aplicada, aquela que não apenas acredita, mas age de acordo com o que acredita. Fé sem disciplina é emoção passageira. Emoção sem ação é desperdício de energia divina. Deus move montanhas, sim, mas só depois que você move o seu corpo, o seu medo, o seu orgulho. Ele sopra o vento quando vê a vela erguida. Ele abre caminhos quando vê alguém disposto a caminhar. O milagre não é um prêmio, é uma resposta. É o resultado inevitável da ação alinhada com propósito. E se você não entender isso agora, vai continuar chamando de esperar em Deus, o que na verdade é medo de fazer a sua parte. Fé não é cruzar os braços, é arregaçar as mangas. É cair e levantar quantas vezes forem necessárias, porque o que o céu realmente observa não é o seu pedido, é a sua persistência. O milagre que você tanto quer não está escondido, está apenas bloqueado pela sua inércia. E até que você se mova, o silêncio de Deus não é castigo, é convite. Convite para provar que você acredita o suficiente para agir. Se você não tiver um propósito, não importa o quanto ore, sonhe ou deseje, a vida vai continuar girando em círculos, porque Deus não guia quem não sabe para onde quer ir. O propósito é o mapa, é o farol, é o motivo pelo qual você levanta da cama quando o corpo quer desistir. A mente humana só desperta para a ação quando tem um objetivo definido e um desejo ardente de alcançá-lo. E é aqui que quase todos falham. Eles vivem sem direção, esperando que algo mude, mas sem nunca dizer claramente ao universo o que querem construir. Pare agora e pense: qual é o seu propósito? O que faz o seu sangue pulsar? O que te faria continuar mesmo se ninguém te aplaudisse? Se você não consegue responder a isso, é porque ainda não decidiu o que está fazendo aqui. E enquanto você não decidir, Deus não tem como te conduzir. Ele não coloca vento em velas sem destino. Imagine comigo, 2 pessoas orando. Uma pede sucesso, a outra pede força para alcançar um objetivo específico. Quem você acha que Deus vai mover primeiro? O céu responde a quem tem direção.
Escrever seu propósito é o primeiro ato de fé prática que você pode ter. Pegue um papel, escreva o que você quer, o que vai fazer e até quando quer fazer. Não apenas deseje, planeje, porque quando você escreve, você dá forma ao invisível. O papel se torna testemunha do seu compromisso. Um propósito definido é o ponto de partida de toda realização. Sem isso, você é apenas um barco solto e o vento da vida te leva para qualquer lado. E o pior é que, no fundo, você começa a acreditar que é o destino, quando na verdade é apenas falta de direção. Se você não tiver um porquê forte, qualquer obstáculo vai parecer o fim, mas quando o seu propósito é claro, até a dor vira combustível. Então escreva, planeje, decida. Não espere inspiração divina antes de agir. Haja, e a inspiração virá. Deus não abençoa intenções vagas, Ele abençoa planos claros. E é só quando você coloca no papel o que quer da vida que o céu entende que você está pronto para recebê-la. Agora preste atenção, porque é aqui que tudo começa a se mover. Não existe propósito vivo sem desejo ardente. É esse fogo dentro de você que faz Deus olhar e dizer: ali há alguém pronto. O desejo verdadeiro não é um pensamento passageiro. É uma chama que consome o medo, que te empurra quando tudo em volta tenta te parar. É mais do que querer, é precisar. É sentir que, se não conquistar aquilo, algo dentro de você morre. As pessoas fracassam porque desejam com a mente, mas não com a alma. Elas dizem que querem mudar, mas dormem até tarde. Dizem que querem prosperar, mas não estudam. Dizem que querem a bênção, mas não estão dispostas a suar por ela. E Deus não responde a palavras vazias, Ele responde à energia da fé viva, fé que se prova pela ação. Imagine comigo, o Criador observando bilhões de vozes pedindo ao mesmo tempo. Sabe o que o faz olhar para você? A intensidade, a vibração do seu desejo. Quando você quer algo com força suficiente, o universo inteiro se curva ao seu favor, porque a força que move o céu é a mesma que Ele colocou dentro de você. E enquanto o seu desejo for fraco, as suas desculpas continuarão fortes. É simples. Ou o seu propósito queima dentro de você, ou o mundo vai apagar a sua luz. Se você quiser ver Deus agir, mostre a Ele o quanto você quer de verdade. Não com palavras, mas com atitude. Levante-se mais cedo, estude mais, trabalhe mais, ore mais, acredite mais. Faça a sua parte com tanta fé que o impossível se sinta envergonhado de continuar sendo impossível. O desejo ardente é a linguagem que o céu entende. É o grito silencioso de uma alma que se recusa a aceitar o comum. Quando o seu desejo é puro e persistente, Deus se move, o tempo se dobra, e o que parecia distante começa a vir na sua direção. Mas só quando você desejar com todo o seu ser, mente, corpo e espírito, o milagre acontece. Porque o milagre é apenas o eco do seu desejo mais profundo respondido pelo universo. A fé verdadeira não é sentar e esperar, é andar mesmo sem ver o caminho inteiro. É dar o primeiro passo quando o chão ainda não apareceu. Quantas vezes você já esperou sentir vontade para agir? E quantas vezes essa vontade nunca veio? Pois é, o segredo é simples. Você não age porque tem vontade. Você sente vontade porque agiu. A ação é o acendedor da alma. Nada muda até que você se mova. Enquanto você pensa demais, a oportunidade passa. Enquanto você espera o momento perfeito, alguém com coragem já começou. E sabe o que acontece? O mundo abre espaço para quem se move e engole quem fica parado. A hesitação é o cemitério dos sonhos. Imagine comigo, um campo vazio e um homem orando para que Deus envie uma colheita. Deus olha e diz: eu já te dei as sementes, plante. Mas ele não planta, fica esperando o milagre e morre de fome no meio da terra fértil. É isso que muitos fazem com a própria vida. Pedem colheita, mas não usam as mãos. A ação é a oração mais poderosa que existe. Cada passo que você dá é um amém silencioso. Cada esforço é um eu creio que o céu entende. Se você não se mover, nada se moverá. Porque Deus não empurra quem não quer andar. Ele guia quem caminha. E o que separa os grandes dos esquecidos não é talento, é movimento. As pessoas de fé não esperam o medo ir embora. Elas caminham com medo mesmo. Agir é o ato supremo de confiança. É olhar o impossível e dizer: mesmo assim eu vou. É isso que ativa o poder divino. O milagre não começa quando você ora. Ele começa quando você levanta. A cada ação o universo se reorganiza. As portas se abrem. A força aparece. A vida muda. Então pare de pensar. Pare de duvidar. Pare de esperar. Mova-se, porque o primeiro passo é o mais difícil.
E é exatamente por isso que ele vale mais do que todos os outros. É assim que homens e mulheres comuns se tornam gigantes. É assim que os milionários da mente constroem impérios, não por sorte, mas por estrutura. Propósito é o porquê. Desejo ardente é o combustível. Ação é o motor. Um sem o outro não leva ninguém a lugar nenhum. Ter propósito sem desejo é ter um mapa e não ter vontade de sair de casa. Ter desejo sem propósito é ter fogo, mas sem direção. Você queima tudo e não constrói nada. E agir sem propósito nem desejo é correr sem destino, viver cansado e vazio. Quando esses 3 pilares se alinham, você entra no estado que os grandes chamam de fluxo divino, o ponto onde suas ações parecem guiadas por algo maior. Aí o impossível começa a parecer natural. Quer saber como colocar isso em prática? Comece escrevendo o seu propósito em uma frase simples, mas poderosa. Algo que resuma por que você faz o que faz. Depois, leia essa frase todos os dias ao acordar. Isso programa sua mente para lembrar quem você é e para onde está indo. Em seguida, alimente o seu desejo. Leia sobre o que te inspira. Veja o sucesso de quem já chegou lá e diga para si mesmo: se ele conseguiu, eu também posso. Transforme esse desejo em um fogo que arde, não apenas inspira. E então, haja. Comece a agir, todos os dias, mesmo cansado, mesmo sem ver resultado, mesmo sem acreditar completamente, porque a ação repete, a fé cresce e o resultado aparece. Milionários não fazem mágica. Eles seguem essa sequência com disciplina brutal. Eles têm um propósito claro, um desejo incontrolável e uma rotina de ação constante. É por isso que o dinheiro corre para eles, e não o contrário. Eles não esperam o tempo certo. Eles criam o tempo certo. Eles não pedem bênção. Eles constroem a estrada para a bênção chegar. Se você fizer o mesmo, nada te segura. Porque o universo é matemático. Ele responde à frequência do movimento. Quando você pensa com propósito, sente com desejo e age com coragem, Deus se manifesta no seu trabalho. O milagre se torna método. E você deixa de ser apenas alguém que acredita, para se tornar alguém que vive a fé em movimento. O resultado pode demorar. E vai demorar. Porque nada grandioso nasce rápido. Tudo que vale a pena exige tempo, paciência e resistência. O ferro só vira espada quando aguenta o fogo. A semente só vira árvore quando suporta a escuridão da terra. E o ser humano só vira vencedor quando para de fugir do processo. Se você desistir, tudo acaba. A promessa, o propósito, o plano divino, tudo morre no exato momento em que você decide parar. O mundo não se curva para quem começa. Ele se curva para quem continua. Persistência é o que separa os sonhadores dos realizadores, os que acreditam dos que conquistam. É fácil ser forte quando tudo dá certo. Difícil é manter a fé quando nada acontece. Mas é aí, justamente aí, que o céu te observa. Quando ninguém te aplaude, quando nada parece dar resultado, quando o silêncio é a única resposta, Deus está testando a tua constância. Ele quer saber, você quer de verdade ou só queria quando era fácil? Se você não for capaz de continuar mesmo sem ver o milagre, não é digno de recebê-lo. O ouro só é ouro porque passou pelo fogo e não desistiu de brilhar. A vida vai te empurrar, vai te cansar, vai te provocar. Mas se você resistir, algo muda dentro de você. E quando você muda por dentro, o mundo não tem escolha. Ele muda por fora também. Então não seja fraco, não se traia com desculpas. As dores que você sente hoje são o preço da força que você vai carregar amanhã. Nenhum grande homem chegou lá porque teve sorte. Ele chegou porque não desistiu quando todo o resto desistiu. Escreva isso dentro de você. Enquanto eu respirar, eu tento. Porque enquanto você tentar, Deus ainda pode agir. Mas quando você desiste, até o céu se cala. A fé não é acreditar no que você vê. É continuar acreditando quando não há mais nada para ver. O tempo do milagre pode não ser o seu, mas ele existe. E só vai encontrá-lo quem tiver coragem de não parar. É assim que o milagre de Deus começa. Não quando algo desce do céu, mas quando algo desperta dentro de você. O milagre nunca esteve lá fora. Ele sempre esteve esperando o seu movimento. A bênção não está escondida. Está parada, olhando para você, pronta para ser ativada. O milagre já foi feito. Deus já fez a parte dele. Ele te deu o fôlego, a força, a mente, as oportunidades. O que falta agora é você agir. Você não precisa pedir mais. Precisa usar o que já tem. O Criador não vai entregar asas a quem se recusa a pular. Ele não vai mover o mar se você não colocar o pé na água. O poder já está em você, mas está adormecido.
e só desperta quando você decide caminhar. Imagine comigo, quantos sonhos morreram por falta de coragem? Quantas orações foram feitas, mas nunca acompanhadas de atitude? A fé sem ação é só teoria espiritual. Deus age através de você, não por você. Ele te usa como instrumento, mas é você quem tem que estar disposto a ser tocado. O milagre é a ponte entre o que Deus quer e o que você faz. E essa ponte só se constrói com passos. Não existe esperar em Deus quando Ele já te mandou sinais, portas e chances. O que falta não é o milagre, é a decisão. A decisão de levantar, de tentar mais uma vez, de não se esconder atrás do medo. Porque o medo é o disfarce da estagnação. E Deus não se move no terreno da inércia. Ele se move no campo da fé viva, daquela fé que age mesmo sem garantias. Você quer ver o milagre? Então comece. Comece pequeno, comece imperfeito, comece cansado, mas comece. Porque o céu não abençoa planos que nunca saem do papel. A unção está no movimento. A graça está na tentativa, e a presença divina se manifesta quando você escolhe não parar. A vida muda quando você entende que o milagre não cai. Ele é construído, passo a passo, dia após dia, por mãos humanas guiadas por uma força eterna. E quando você finalmente age com fé, o impossível não tem escolha. Ele se dobra diante de você. Então, a partir de hoje, haja. Não amanhã, não quando se sentir pronto. Hoje. O segredo dos que vencem está em uma simples decisão: começar. Não importa o tamanho do seu sonho, o que importa é o tamanho do seu movimento. Grandes impérios nasceram de passos pequenos. Milionários, gênios, visionários, todos começaram antes de estar preparados. Eles entenderam uma verdade simples e poderosa. Quem espera estar pronto, nunca começa. Você quer mudar de vida? Então faça o que poucos têm coragem de fazer. Se comprometa. Pegue um papel e escreva exatamente o que quer conquistar nos próximos 12 meses. Seja específico. Nada de quero ser feliz ou quero ganhar dinheiro. Escreva metas com números, datas, prazos. Clareza é poder. Enquanto o seu sonho for vago, o seu cérebro vai tratá-lo como fantasia. Mas quando você coloca no papel, ele se torna plano. E o plano é o primeiro degrau da execução. Agora separe horas do seu dia. Não importa se é de manhã à noite ou no intervalo do almoço. Crie blocos de tempo sagrado para o seu propósito. Horas em que o celular fica longe, o barulho do mundo fica fora. E só existe você e a construção da sua nova vida. A disciplina é a ponte entre a fé e o resultado. E ninguém constrói essa ponte por você. Não espere motivação. Ela vem depois da ação. O movimento cria energia, e a energia alimenta a motivação. O que te falta não é força de vontade, é rotina. Então monte uma. Divida seu propósito em pequenas metas diárias. Pequenas vitórias constroem grandes impérios. Cada meta cumprida é uma conversa silenciosa com Deus dizendo: eu estou pronto. Pare de buscar perfeição. Comece imperfeito, mas comece. O começo é feio, é incômodo, é cheio de dúvidas. E é exatamente por isso que poucos chegam longe. Porque os fracos esperam confiança. Os fortes criam confiança enquanto andam. O chão aparece para quem pisa, não para quem espera. E quando bater o cansaço, e ele vai bater, lembre-se, você não está sendo testado para desistir, está sendo moldado para suportar. Persistência é a senha dos vencedores. Todos os dias escolha se levantar, mesmo sem vontade. Escolha agir mesmo sem acreditar. Escolha seguir, mesmo sem enxergar o final. Deus não abençoa planos guardados, Ele abençoa movimento. Cada passo que você dá em direção ao seu propósito é uma oração que sobe ao céu. Então hoje, faça o que precisa ser feito. Planeje, haja, persista. E o impossível começará a reconhecer o seu nome. E agora que você ouviu tudo isso, o que vai fazer com essa mensagem? Vai deixar ela morrer aqui, como tantas outras palavras bonitas que você ouviu e esqueceu? Ou vai levantar e fazer da sua vida o seu maior testemunho? O mundo não precisa de mais sonhadores. Precisa de realizadores. Gente que decide, que age, que cria o próprio destino com as mãos, com coragem e com fé. Deus já colocou tudo dentro de você. Propósito, força e poder. Agora é a sua vez de provar que acredita. Comece hoje. Escreva nos comentários: eu farei a minha parte. Declare isso publicamente. Porque quando você fala, você se compromete. Cada letra escrita é um passo dado. E eu quero ver quem são os que realmente estão prontos para viver o milagre. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, deixe o seu like, porque isso mostra ao YouTube que esse conteúdo importa.
E se você quer continuar ouvindo palavras que despertam, fortalecem e te empurram para frente, se inscreva no canal agora. Ative o sino, porque daqui para frente cada vídeo será um lembrete de que Deus age quando você age. A sua transformação começa no primeiro passo, e esse passo pode ser agora. Não adie o que o céu já preparou para você. Faça a sua parte, e Deus fará o milagre.